Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar vamos aprender, né, a alterar tabela, né? É importante a gente aprender, embora nós temos que ter em mente que alterar uma tabela que está em produção, ela pode trazer alguns impactos. Então, temos que pensar muito bem antes de alterar e saber muito bem como é que está arquitetado tudo aquilo, né? Porque se você altera uma coisa no banco, automaticamente vai ter que sair alterando nos outros lugares que estão sendo ligados àquela tabela, ok? Então, fica só a dica, né? Bom seria que nós não tivéssemos que alterar uma tabela que esteja em produção, mas às vezes é preciso, né? Às vezes a regra de negócio muda e aí não tem como você apagar aquela tabela e criar uma nova, né? Porque querendo ou não, ali já tem todos os dados, né? Já tem tudo ali. Aquela regra ela funcionava até aquele momento. Agora a regra mudou, às vezes só vai ter que fazer um novo reajuste, né? Então alterando uma tabela, adicionando mais uma coluna, fazendo ali alguma coisinha e querendo não é só ir agora modificando as demais coisas, né, que está interligada àquela tabela, ok? Então, vamos lá, vamos aprender a alterar uma tabela. Então, o comando para alterar uma tabela é alter table, altere a tabela. Então, alter table, ele altera uma tabela. É utilizado para modificar a estrutura de tabelas existente no MySQL. Pode ser usado para adicionar, modificar ou excluir colunas, índices e chaves primárias, entre outras alterações, ok? Então, bora lá. Eu vou criar uma tabela aqui, que eu dei o nome modificando, que tem 3 colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3, e todas elas é do tipo varchar de 30 posições, ok? Bora lá. Vou criar aqui, create database, crio um banco de dados e eu vou chamar de alterando. Eu vou me conectar a esse banco que eu acabei de criar, né? Então, use alterando. Aqui eu consigo ver qual é o banco que eu estou em alterando. E eu der também aqui um select database, projete para mim na tela, chamando a função database, que vai o que me trazer o banco que eu estou utilizando, ok? Então, vamos criar aqui a tabela, show tables, ele me traz a tabela que eu criei, né? Então, a tabela que eu tenho, né? Na verdade, nesse banco. Então, aqui está a tabela que eu criei, que acabamos de criar. E vamos ver a estrutura dela. Então, dex modificando. Temos aqui 3 colunas, o 3 é do tipo varchar com 30 posições e todos eles podem ser, recebe valores nulos, ok? Então, bora lá. Vamos alterar o nome de uma coluna. Então, nós temos uma cláusula chamada change, que ela é utilizada para alterar o nome de uma coluna existente em uma tabela. Então, essa cláusula, ela significa mudar. Ela muda. Então, vamos lá. Altere a tabela. Vou passar o nome da tabela. Vou usar a cláusula que muda, que modifica, que vai mudar o nome antigo pelo nome novo e eu vou passar o que? O tipo do dado, ok? Então, bora lá. Altere a tabela modificando, que é o nome da tabela. Então, altere a tabela, qual é o nome da tabela? Modificando. Passando aqui a cláusula chamada que muda, né? Então, essa cláusula aqui, eu já estou dizendo para ele o que eu vou fazer. Eu vou mudar. Eu vou mudar o quê? O nome da coluna 1 para o nome da coluna 0. Então, coluna 1 vai deixar de chamar coluna 1 e vai passar a chamar o quê? Coluna 0. E ele vai continuar sendo o quê? Um varchar de 30 posições. Ou eu posso colocar aqui 50 posições, só para a gente ver modificando aqui, né?
Então, bora lá? Altere a tabela chamada modificando, mudando a coluna 1 pela coluna 0 e o tipo dela agora vai ser um baixar de 50 posições. Desk, me traga o que? A estrutura da tabela modificando. Olha lá, a coluna 1 deixa de existir, tá vendo que era a coluna 1, passa a ser agora a coluna 0. Ele era do tipo baixar de 30 posições, agora é um tipo baixar de 50 posições, ok? Então, alteramos aí. Vamos agora adicionar uma coluna, ok? Para adicionar uma coluna, a gente usa o que? Também Alt+T, porque o que a gente vai fazer? O que a gente vai alterar a tabela que já existe. Então, altere a tabela, você vai passar o nome da tabela e vai passar o que? ADD, que é o que? Adicione. Adicione o que? Column. Adicione uma coluna, e aí você vai passar o nome e o tipo dessa coluna, ok? Então, bora lá? Lembrando que quando você adiciona sem dizer qual é a posição, ela sempre vai vir o quê? Vai ficar embaixo das demais, ok? Então, quando eu for adicionar agora a coluna, ela vai vir aqui para baixo, ok? Então, bora lá. Então, altere a tabela chamada modificando, adicionando a coluna 4 do tipo baixar de 30 posições. Então, altere a tabela que eu chamo modificando, adicionando coluna 4, baixar de 30 posições, ok? Desk, modificando, me traz a estrutura. Aqui, coluna 4, baixar de 30 posições, certinho. Mas eu quero adicionar em uma posição. Então, bora lá. Altere a tabela modificando, adicionando uma coluna, a coluna 1. Deixa eu ver se já... que eu mudei lá, né? Coluna 1 passou a ser 0. Vamos lá? Então, é 0. Então, bora lá. Altere a tabela que chama modificando, adicionando a coluna. Qual é o nome da coluna? Coluna 1, do tipo inteiro. After, então, quer dizer que é depois de nome. Ok? Ou melhor, já que nós temos aqui a coluna 0, para ficar em odd, vai ser depois da coluna 0. Coluna 0. Então, altere a tabela chamada modificando, adicionando uma coluna, o nome da coluna, que vai ser coluna 1, ele vai ser do tipo inteiro, e ele vai vir depois de quê? Da coluna 0, ok? Desk, modificando. Pronto. Depois da coluna 0 vem o quê? A coluna 1 do tipo inteiro. Então, se eu quero adicionar uma coluna, basta que eu fazer o quê? Altere table, altere a tabela, passa o nome da tabela que você quer alterar, passa aqui o comando daquilo que você quer fazer. Então, se você quer adicionar algo, é add. Se você quer modificar, é o Sheng, ok? E você vai dizer, adicione o nome da coluna, que vai ser índice, e o tipo dele, que aqui vai ser do tipo inteiro, ok? Desk,
Ele vai vir para onde, esse índice que eu acabei de adicionar? Aqui para baixo, porque eu não falei para ele se eu quero antes ou depois de alguma coisa. Eu só disse para ele adicionar, ok? Então, modificando. Pronto. Vamos continuar. Pronto, nós temos aqui uma coluna, a coluna tipo inteiro. Pronto. Suponhamos que essa coluna ela é uma chave primária, mas eu não falei, quando eu criei a tabela, eu não disse que ela era uma chave primária. Então, eu posso vir aqui e dizer assim, ó, altere a tabela chamada modificando, adicionando uma chave primária, e aí eu vou dizer quem é a chave primária, qual é a coluna que é a chave primária, ok? Bora lá? É a coluna 1. Eu estou dizendo que a coluna 1 ela é uma chave primária. Tá vendo que a gente não tem chave primária aqui, né? Mas vamos agora, vamos ter. Text modificando. Tá vendo? A coluna 1, ela passou a ser o quê? Uma chave primária. Olha, veja só. A coluna 1, antes era tipo inteiro e permitia valores nulos. Agora que ela é uma chave primária, ela continua sendo chamada coluna 1, do tipo inteiro, mas ela não pode ter valores nulo. Por quê? Porque ela é uma chave primária. E chave primária, ela tem que receber um valor, né? Porque, lembre, chave primária, ela é o identificador único daquela tabela, ok? Então, tem que ser inserida. Então, bora lá. Agora vamos, já falamos de adicionar, já falamos de mudar. Agora vamos remover. Se eu quero remover algo, é o que? A cláusula drop, ok? Então, remova, delete, exclua. Então, bora lá. Altere a tabela. Qual é o nome da tabela? Modificando. Drop. Então, removendo. Qual coluna que você quer remover? A coluna 3. Então, bora lá. Quem vai deixar de existir aqui? A coluna 3. Então, bora lá. Dex. Modificando. Vai me trazer a estrutura. Aqui temos coluna 0, coluna 1, coluna 2 e pula para a coluna 4. Por quê? Porque nós removemos a coluna 3. Então, para remover uma coluna, o comando é drop. Então, eu quero alterar uma tabela, alter table. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar? Vou mudar? Vou remover uma coluna? Então, se eu vou remover a coluna, drop. Vou adicionar, add. Vou mudar, change. E assim por diante, ok? Então, bora agora para outro comando. Vamos alterar o tipo de dados. A gente aprendeu a modificar o nome da coluna e dizer qual é o tipo daquele dado, né? Aprendemos a adicionar um dado, né? É uma coluna, né? Enfim. E aprendemos também a remover essa coluna, ok? Agora nós vamos aprender a alterar o tipo do dado. Então, eu tenho lá uma coluna que ela tem um tipo, mas eu quero agora alterar somente o tipo. A coluna não, só o tipo. Então, bora lá. Altere a tabela chamada modificando. E agora eu vou usar a cláusula que modif. Então, modifique a coluna. Qual a coluna? Coluna 1. Vamos lá ver o que a coluna 1 é. A coluna 1 é do tipo inteiro. Mas aqui já é do tipo inteiro. Então, vamos modificar outra coluna. Vamos modificar a coluna 2. Porque a coluna 2 é um vachar. Então, vamos lá. Altere a tabela chamada modificando. Modificando a coluna 2 para o tipo inteiro, que ele vai ser o quê? Um autoincremente. Na verdade, vamos deixar a coluna 1 mesmo, porque o autoincremente é para a chave primária, né? E nós já temos o que aqui? Nós já temos o tipo 1, só que ele é o que? Ele não é um autoincremente, ok? E agora ele vai passar a ser um autoincremente. Ele já é uma chave primária, mas ele não é autoincremente. Vamos lá, deixa eu explicar.
estamos alterando a tabela chamada modificando. E a gente está modificando quem? A coluna 1, ok? Que ela já é do tipo inteiro, então a gente só está dizendo aqui que ela estamos passando aqui inteiro, mas ela já é do tipo inteiro, então isso aqui não vai mudar. Só que ela não é um autoincremente, e agora a gente está dizendo que ela é um autoincremente, ok? Então vamos lá ver o que vai modificar aqui, ó. Modificando. Tá vendo? Ela não era um autoincremente, agora ela passou a ser um autoincremente, tá vendo aqui, ó? Coluna 1, tipo inteiro, não recebe valores nulos, é uma chave primária, mas não era um autoincremento. Agora ele continua sendo a coluna 1 do tipo inteiro, que não pode receber valores vazios, nulos, né? Ele é uma chave primária e ele é o que? Um autoincremento. Então, quero mudar o tipo, quero modificar o tipo do dado, modifique. Que ele modifica o tipo desse dado. É só eu falar quem é a coluna e modificar aqui, dizer para ele qual é o tipo de dados que ele vai estar recebendo, ok? Vamos aqui agora, adição de índice e restrições. Então, altere a tabela modificando, então você passa aqui o nome da tabela, adicionando um índice. Então, eu estou adicionando um índice. E aí eu vou passar o nome do índice. Vamos deixar esse nome de índice mesmo. E deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu criei índice. Então, quem vai ser esse aí? Vai ser o nome índice, né? O nome da coluna vai ser índice. Índice. Vamos lá. Dex modificando. E traz a estrutura dessa tabela. Vamos lá? A coluna índice. Olha aqui que mudou aqui. Agora eu estou dizendo que essa coluna ela é o quê? Ela é o index. Então, se eu quero que na minha tabela tenha uma coluna que seja de índice, eu vou adicionar e vou ter que passar aqui a cláusula que vai transformar aquela coluna em um índice, ok? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ok. Então, bora lá. Renomeando o nome da tabela. Isso aqui eu já, acho que todo mundo já sabe, né? Eu já tinha explicado, mas vamos lá. Então, se eu quero alterar uma tabela, automaticamente eu também posso o quê? Renomear o nome dessa tabela, ok? Então, alter table, altere a tabela, o nome da tabela, e esse vai usar o quê? Rename, que é o quê? Renomeia para o nome que você quer. Então, eu vou alterar a tabela chamada modificando, renomeando ela para a tabela pessoa. Show tables, ele faz o quê? Ele me traz uma lista de todas as tabelas que eu tenho nesse banco que eu estou conectado, ok? Olha lá, cadê o modificando? O modificando agora é pessoa, porque eu mudei o nome, lembra? Vamos lá ver a estrutura aqui, ó, de Dex pessoa. Aí, ó, todas as colunas que nós adicionamos e modificamos. Então, renomeamos aí o nome da tabela. É o que eu tinha dito lá, né? O impacto nas aplicações, né? O que, né? Quando você utiliza o alter table, né? Quando você modifica, né? Uma tabela, né? O que ela acontece antes de realizar alterações em tabelas que estão sendo utilizadas em produção, o que eu falei, né? Em produção, é fundamental considerar o impacto nas aplicações que a utilizam. Lembra, você cria um banco de dados e esse banco de dados, quem vai utilizar delas? As aplicações, né? Seja um programa de computador, seja um site web, seja
um aplicativo no celular, todos eles, de alguma forma, de alguma maneira, ele tem um banco ali atrás, ok? É, é igual eu falo, né? Às vezes a pessoa ela só conhece aquilo que está na frente dela, né? Um site lindo, bonito, né? É, que tem todas aquelas informações ali, mas não entende que tudo ali, para funcionar, precisa do banco de dados também. Porque como é que ele guarda ali os dados, né? Como é que ele recupera esses dados? Ele tem que armazenar isso de alguma forma, de alguma maneira, ok? Né? Então, o banco de dados ele é muito importante, né? Porque armazenar dados é importante desde muito tempo, né? Antigamente as pessoas elas escreviam, né? Anotavam as informações, guardavam esses dados no papel. Depois se criou o quê? Planilhas, né? E aí dessas planilhas passou a existir o que? O Excel, né? E do Excel passou a existir o que? Bancos de dados, né? Então, dados são importantes, né? Por exemplo, um analista de dados é uma profissão muito importante. Por quê? Porque ele analisa os dados, transformando esses dados em informações, informações essas que enriquecem a empresa, né? Então ela muda a história de uma empresa, ela muda a história do negócio, né? Porque ela tem o quê? Ela consegue entender os dados que aquela empresa tem. E dados são muito importantes, ok? Então, dados eles podem vir de vários lugares. Num banco de dados, de um Excel, entendeu? De uma planilha, de um documento, não importa. Né? O importante é que esses dados eles sejam registrados e da melhor forma possível. E da melhor forma possível é que esses dados estejam num banco de dados, aonde ele pode estar guardado e de uma maneira segura, né? E bem estruturado, ok? E é importante a gente entender o quanto é importante o banco de dados, né? Às vezes as pessoas elas dão muito valor para toda a parte bonitinha, né? Que é a parte de front-end, né? Que lógico, tem né? Sua parte principal, tem também toda ali, né? Seu valor, porque é a parte em que o cliente, né, tem ali interação com a aplicação, é ali que você consegue visualizar as coisas, né? Mas o banco de dados ele é muito importante, ok? A parte back-end é muito importante para uma empresa, para um negócio, porque é onde ele vai guardar os dados, é onde ele guarda as informações. E como eu falei, dados são muito importantes, ok? É importante você entender como era o seu negócio, como está o seu negócio, ok? E como ele vai estar no futuro. Aí eu já entro o quê? O cientista de dados, né? O cientista de dados, eles trabalhando com a IA, né? Machine Learning, ele consegue o quê? Prever o futuro daquela empresa, né? Dizer mais ou menos como vai estar aquela empresa no futuro se as coisas andarem de tal maneira, né? Então, os dados, ele mostra, entendeu? Ele mostra como estava. O analista, ele consegue analisar os dados e dizer, olha, sua empresa estava assim, a sua empresa está assim, e o cientista de dados, com o machine learning, consegue dizer como vai estar no futuro, né? Então é muito importante. Dados é importante e eles têm que ser bem guardados, né? Então, saiba que você aprender bancos de dados é importante para a sua vida, ok? Então, muito obrigado. Espero que tenha entendido, né? Compreendido, né? Como é que altera uma tabela, né? Entendido quais são as cláusulas que utilizamos para adicionar, para remover, para modificar, para mudar, é, e também que tenha entendido, né? Qual é o impacto que quando você altera uma tabela no seu banco, ele vai impactar as aplicações que estão utilizando o seu banco, ok? Então, isso tem que ser conversado, isso daí tem que ser
trago, né, na reunião, olha, a gente vai modificar essa tabela? Ok. Então, se a gente vai modificar essa tabela, todas as aplicações que utilizam desse banco, que estão interligados nessa tabela, eles vão ter que saber que eles vão sofrer um impacto e eles vão também ter que mudar os seus códigos, mudar, ir lá e fazer a alteração, ok? Às vezes não fica claro, mas vamos lá, gente. Eu tenho, por exemplo, vamos lá, eu tenho aqui um ID usuário. Create, ele é um autoincremente e ele é um chave primária, né? Primary key. Vou fazer aqui rapidinho, ok? Eu tenho um nome, vou achar 50 posições, not no. Eu tenho e-mail, bom, vamos colocar assim, eu tenho usuário, a senha. Que é um vachar de 50 posições também. Not no. Suponhamos, aqui nesse eu tenho aqui o usuário e a senha, ok? Nessa tabela. Não sei porque, de alguma forma, as coisas mudou naquele sistema, ok? Agora, para a pessoa entrar no sistema, ele vai ter que ter o usuário, a senha e vai ter um código que ele recebe lá pelo e-mail dele, ok? Que vai receber pelo e-mail dele. Pronto. Eu tive que ir adicionar esses dois campos, ok? Mas no meu sisteminha lá, como é que funcionava? Eu entrava primeiro, eu só entrava com o usuário e a senha, ok? Agora eu preciso de um código e preciso do e-mail desse usuário para poder ele receber o código, né? O código vai vir por e-mail dele, para ele poder colocar esse código aqui, né? Então, na verdade, eu preciso agora que ele cadastre o e-mail dele. E eu preciso alterar lá no meu sisteminha para ele ter lá o usuário, a senha e colocar logo agora o que? Uma caixinha de código. Porque agora ele vai ter que entrar com a senha, banana, com o usuário banana, a senha, bananinha, e o código vai ser YEV5, enfim, sei lá, qualquer coisa. Então, todo mundo aqui, desde a parte do back-end, que ele vai trabalhar, ele vai fazer essa alteração na tabela, desde o front-end, vão ter que estar ciente de que eu estou fazendo essa mudança na minha tabela e ele vai sofrer um impacto aonde? Na sua aplicação. Então, ele vai ter que mudar as coisas lá, entendeu? Porque agora a minha tabela, ela não espera somente receber o ID usuário, ou receber o usuário e senha. Agora ela espera receber o código, ok? E espera que esse usuário tenha cadastrado o e-mail.
Então ele vai ter que sair lá, cadastrando os e-mails do usuário, ok? E depois ele vai ter o quê? Que modificar o seu sisteminha para na hora que o usuário ele tentar entrar, aparecer o campo usuário, senha, e agora vai ter um campinho aqui com o código. Você consegue compreender? Que agora todo mundo tem que estar envolvido, porque eu modifiquei as coisas. Agora as coisas não funcionam como funcionava antigamente. As coisas funcionavam assim. Não tinha isso aqui, ok? Agora não, agora tem isso aqui. Então, isso daqui vai ter que passar a existir lá no sistema, ok? Então, todo mundo aqui vai ter que estar conversando a mesma língua, porque na hora que eu modificar a tabela, e se ninguém tiver conversando a mesma língua, ou eu fizer burrada, eu modificar uma tabela que não é para ser modificada, alguém vai gritar lá do outro lado. Parou de funcionar aqui, entendeu? Então, é uma coisa que tem que ser analisada muito bem, o que está sendo feito, o que é para ser feito, né? E ser bem conversado, ok? Então, é uma coisa para você prestar atenção. Então, alterar a tabela, ele vai impactar nas suas aplicações, entendeu? Tabelas, claro, né, gente, que estejam ali em produção, né? Uma tabela que ela não está em produção, não tem problema nenhum. Por exemplo, existe algum problema em alterar essa tabela aqui? Não. Por quê? Porque não está em produção, nós só estamos estudando, estamos aqui criando ela. Ela está aqui ainda sendo criada. Ela não está pronta, ela não está sendo usada. Então eu posso modificá-la quantas vezes eu quiser, não vai impactar isso nada a ninguém, ok? A partir do momento que isso passa a estar em produção, eu tenho dados sendo inseridos aqui constantemente, eu tenho pessoas analisando, pessoas, entendeu? Trazendo informações, inserindo, fazendo select, né? Querendo, visualizando dados, e eu vou lá e modifico isso, aí isso aí quebra o sistema, ok? Isso impacta lá onde? Na aplicação. E aí a pessoa lá do front-end, ele tem que estar ciente disso para que ele vai o quê? Conforme você altera a tabela, ele vai lá e pá, começa a alterar também lá no sistema, modificando a regra de negócio lá, para que ambos continuem funcionando, ok? Então, obrigada pela companhia. Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo, um grande abraço e até mais.